E agora nós vamos conversar com a doutora Soraya Argenton, médica do setor de governança clínica, que vai explicar sobre a implementação desse modelo de gestão no São Lucas Hospital Center. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Então hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o setor de governança clínica, né, doutora? A doutora poderia começar explicando o que é a governança clínica e como ela foi implementada no São Lucas Hospital Center? Sim. A governança clínica, acho que falando um pouquinho da história para a gente entender melhor, né, como é que ela surgiu e como é que ela veio parar aqui no hospital, né? Mais ou menos ali em torno da década de 90, nos anos de 1997, aproximadamente lá no Reino Unido, surgiu a necessidade de se desenvolver um conjunto de estratégias, um modelo novo de gestão que pudesse vir de encontro e sustentar esses grandes avanços tecnológicos que surgiram na área da saúde, dentro dos hospitais, com medidas e estratégias que pudessem nortear todo esse processo e melhorar cada vez mais a qualidade assistencial, né? Então, sempre focando no paciente, na melhor experiência do paciente, na efetividade e, né, como um todo mesmo na qualidade da assistência. E aqui no São Lucas, quando foi que ela foi implementada, esse modelo de... Então, é um modelo de gestão. Exatamente. Uhum. A governança foi implementada aqui no Hospital São Lucas em agosto de 2022, iniciou, né? Ainda não da forma que é hoje, né? Com um time completo, mas já dando ali os primeiros passos, e ela vem se desenvolvendo dia após dia, né? Vem sendo aprimorada aqui dentro da instituição. Tá fazendo quase aniversário de 2 anos aí, né? No próximo mês de agosto. E não são todas as instituições que têm um setor, um time de governança, né, doutora? A doutora tinha comentado antes da entrevista. Uhum. Então, como que funciona essa parte de implementar dentro de uma instituição? E como é esse modelo de gestão mesmo, na prática? Eu digo assim que a implementação desse modelo, ele é ao mesmo tempo complexo, né? Por conta das várias áreas que ele abrange, porque um modelo de gestão que não envolve todos os setores do hospital, ele não pode ser eficaz, né? Então, ele precisa envolver o paciente, ele precisa envolver a gestão, ele precisa envolver a diretoria, precisa envolver as lideranças de dentro do hospital. Por isso, ele se torna complexo, porque ele precisa abranger tudo o que acontece dentro do hospital. Mas, ao mesmo tempo, ele se torna simples porque ele é norteado, né? Então, quando nós temos uma linha a ser seguida, né, e um objetivo principal a ser cumprido, isso acaba simplificando o processo. Mas ele é realmente bastante complexo por conta desse envolvimento, né? Para a gente pensar em todas as linhas, de todos os fatores, todos os setores, tudo que envolve um hospital dessa complexidade. Doutora, então o modelo de governança clínica, ele segue, como a doutora disse, alguns pilares, alguns fatores que são padrões, isso. A doutora poderia falar quais são eles e como funciona cada um, para o que serve cada um deles? Uhum. Então, todos eles vêm como uma grande base de sustentação para esse modelo de gestão, né? E cada um tem a sua importância dentro do processo e a gente percebe que durante esse processo eles são interligados. Então a gente separa nos pilares para que possa haver um melhor entendimento, um norte, mas eles são todos interligados, né? Então a governança clínica trabalha muito com, por exemplo, a eficiência clínica e a efetividade, né? Qual que é o impacto da efetividade? A efetividade é aquilo que a gente entrega como resultado para o nosso paciente. Então, o objetivo de um paciente quando entra dentro de um hospital é sempre que ele saia melhor do que ele entrou. E esse é o resultado que nós, né, como médicos ou como profissional de saúde, quer entregar para o paciente. Claro que diante da complexidade, muitas vezes das doenças, da gravidade, nem sempre isso é possível, mas a gente quer entregar o melhor resultado que possa ser entregue. A governança atua nisso, que é na efetividade do planejamento clínico e daquilo que a gente vai entregar para o nosso paciente. A eficiência, ela já fala sobre, parecem palavras muito semelhantes, né? Mas a eficiência clínica, ela fala sobre custo e benefício. Para a gente dizer que o paciente, ele tem que ficar aqui dentro do hospital pelo tempo que ele deve ficar. E não a mais e nem a menos. Então, a gente vai trabalhar com custo e com benefício, com agilidade nos processos de alta, agilidade nos processos de deshospitalização, porque isso tudo impacta na segurança e no bem-estar do paciente. E
também impacta na gestão de recursos, né? Então, um recurso que é desperdiçado, digamos assim, se o paciente ficar mais tempo do que o que ele necessita dentro da instituição, poderia estar sendo destinado e melhor aproveitado com outro paciente que também necessita, ou com desenvolvimento de tecnologias, com outras melhorias dentro do hospital, né? Então, essa questão do custo-benefício é muito importante e a gente começa a entender que a efetividade anda junto, né? Porque se o meu paciente fica tempo além do que ele precisa, ele está exposto a riscos também. Então, eu tenho um benefício muito bom, com um custo razoável e gerando menos riscos para o meu paciente, né? Então, eu acho que esse é um dos pilares fundamentais da governança. E aí nós temos outros pilares, né? Por exemplo, a gestão de riscos. A gestão de riscos, sempre que eu tenho grandes tecnologias, eu tenho grandes riscos também. Então, a governança faz esse papel de um olhar contínuo para a gestão de riscos, né? Para evitar que esse risco chegue até o meu paciente em forma de dano. E quando a gente fala em gestão de riscos, é algo que é muito contínuo. Então, não adianta eu olhar o que já aconteceu e não olhar para frente o que está acontecendo. E aí vem de encontro um outro pilar da governança, que é a questão das auditorias, né? Então, a gente gere o risco, a gente gerencia, desenvolve protocolos, a gente gerencia e a gente audita para ver se aquilo está funcionando ou não está funcionando. E aí a gente conecta o próximo pilar da governança, né? Que também faz parte da educação continuada, a educação permanente, o treinamento dos funcionários, porque toda vez que a gente identifica falhas nos processos, para que haja melhorias, a gente precisa ter um processo de educação continuada e permanente, né? Porque as coisas também vão surgindo e vão melhorando. Junto com esse processo de educação permanente, também faz parte e entra dentro dos pilares da governança, a questão do desenvolvimento pessoal. Então, do empoderamento dos funcionários, né, a capacitação dos funcionários para que eles desenvolvam as suas lideranças e as suas capacidades ao máximo e entreguem a melhor experiência, né, e a melhor qualidade assistencial. Então, é um trabalho em conjunto com esse setor o núcleo de educação permanente do hospital, o NEPS, como a gente chama aqui dentro, né? Então, é um trabalho conjunto em desenvolver esses treinamentos. E existe uma forma em que vocês consigam metrificar e avaliar tanto a efetividade dos treinamentos, quanto os colaboradores, fazer uma avaliação para que vocês saibam que esse resultado foi alcançado, doutora? Perfeito, tem sim. Então, nosso trabalho realmente depende muito do trabalho do NEPS, é um trabalho bem bacana em conjunto, né, com esse setor, porque toda vez que a gente implanta algo novo, a gente vai treinar e depois a gente vai auditar, né? E como que a gente faz essa auditoria, né? Isso depende de cada protocolo, daquilo que a gente está implantando ou daquilo que a gente identificou, né, conforme a necessidade de cada setor. Por exemplo, quando a gente implanta um protocolo, a gente tenta usar de forma mais ampla possível a tecnologia, né? E hoje a gente tenta colocar tudo isso dentro do sistema aqui do hospital. O mesmo sistema que a gente usa para evoluir prontuários, a gente procura colocar os protocolos ali dentro para que a gente tenha uma forma de olhar para dentro desses protocolos e verificar qual é a eficácia e efetividade do protocolo. Se houve adesão, o protocolo está sendo realizado da forma correta, a gente identificou um ponto de falha aqui, então nós vamos refazer o treinamento da equipe para que isso possa melhorar. No setor tal isso está legal, no setor tal isso não está ainda como a gente espera que esteja. Então a gente vai refazer o treinamento voltado para aquela equipe ou voltado para aquela falha que a gente encontrou. Assim como essa auditoria, por meio principalmente dos indicadores, a gente trabalha também em conjunto com a TI, né, aqui do hospital, para desenvolver indicadores que mostram para nós como é que tudo isso está acontecendo. Através deles, além de identificar as falhas, como eu falei, a gente identifica pontos fortes e positivos e a gente reforça isso para as equipes também, o que é muito importante, que é a valorização das pessoas, né? Com certeza. Doutora, a doutora poderia dar um exemplo de protocolo que foi implementado para que a gente consiga entender de forma visual mesmo, de como foi implementado e como que vocês fizeram essa parte de antes, depois e essa constante avaliação? Eu acredito que um dos protocolos mais legais para a gente falar disso, né, que a governança implementou, é o time de resposta rápida, né? O time de resposta rápida, ele é
praticamente um pré-requisito de qualidade para os grandes hospitais, de qualidade assistencial, né? Porque o time de resposta rápida, ele permite que as intercorrências e que a deterioração clínica do paciente seja identificada de forma precoce, e além dela ser identificada de forma precoce, que ela tenha um resultado melhor. Como assim o resultado melhor? Quando a gente fala em resultado, a gente está pensando em resultado para o paciente, né? Melhora clínica, evitar mortes desnecessárias, né? Então, primeiro foi identificadas as necessidades de dentro do hospital, né? Feita uma análise, onde acontecem as maiores intercorrências, quais são os setores que não tem médico presente 24 horas, por exemplo, e é ali nesses setores que a gente vai implantar o protocolo. Então, depois de desenhado esse protocolo, né? Nesse, em específico, a gente contou bastante com o auxílio da tecnologia, que é o Sistema Conecta, dentro do hospital, que é um sistema que avalia os sinais vitais do paciente, né? Claro, o técnico de enfermagem vai lá com o aparelho, verifica os sinais vitais, ele já joga automaticamente no sistema, e o sistema gera uma escala de deterioração clínica, que são as escalas de NILS, MEOS e PILS. Tem uma para gestante, uma para criança e uma para adultos, né, de forma geral. Então, baseado nessa escala, é identificado aquele paciente que está em deterioração clínica. O que é essa deterioração? A gente sabe que eventos catastróficos para o paciente, eventos de saúde catastróficos, como uma parada cardiorrespiratória, por exemplo, são eventos sempre precedidos de alteração de sinais vitais nas 6, 8 horas que antecedem o evento. Então, a nossa ideia é identificar esses sinais de forma antecipada para evitar que uma parada cardiorrespiratória, uma morte não programada, né, aconteça fora do setor onde isso deve acontecer ou seja evitada se isso for possível, né. E aí, esse alerta que o sistema gera, né, faz com que a equipe gere um código de acionamento telefônico e acione o médico, que é responsável pelo time de resposta rápida naquele momento, né, naquele horário, e também o próprio time do setor, que envolve a enfermeira, a técnica, o técnico que cuida do paciente e mais um técnico designado por plantão para atender o time de resposta rápida. Diante disso, são desencadeadas uma sequência de ações, que é o que é muito importante, a gente identificar e gerar uma ação em cima disso, né? Então, a equipe já vai se preparando, leva carrinho de emergência, posiciona o paciente, vai tomando uma série de atitudes que já podem ir melhorando essa condição. E o médico que vai atender tem um tempo para atender conforme o código que é acionado. Então, por exemplo, o código vermelho é um código para intercorrências clínicas que não são parada cardiorrespiratória. O médico tem até 5 minutos para estar no local. E o código azul, que é o código de parada cardiorrespiratória, o médico tem até 3 minutos para estar no local. Então, determinar um tempo para isso, uma organização, uma ordem, quem vai fazer isso, aumenta muito a efetividade, né? Então, e aí depois, né, depois do atendimento é preenchido uma avaliação, né, que consta todos esses dados. O que aconteceu com o paciente, em que momento que foi acionado, que horas que a equipe chegou, qual foi o desfecho. E a partir disso a gente analisa vários fatores, né. O que está funcionando e o que não está funcionando. A equipe está demorando para chegar ou a equipe não está conseguindo ajeitar o paciente, fazer as coisas que precisa fazer antes do atendimento médico, ou o desfecho que não tá legal, a gente não tá conseguindo alocar o paciente onde ele deveria, ou isso tudo tá muito legal e a gente reduziu desfechos ruins, né, ali dentro do setor. Então, a gente implanta, a gente treina, a gente gerencia e a gente olha e audita depois como é que tá sendo feito. Né? Baseado nisso, a gente também trabalha, a gente vai identificando pontos de educação permanente que precisam ser realizados. Então, constantemente, por exemplo, no protocolo do time de resposta rápida, a gente faz simulações nos setores, com o objetivo de treinar, né, a equipe e de cada um olhar para dentro de si também, dentro do seu próprio papel e reconhecer as melhorias que precisam ser realizadas. Que bacana, então é um trabalho realmente constante e, como o próprio nome diz, permanente, né? Então, exatamente. Ele é contínuo. Doutora, e falando um pouquinho sobre o time, então, do setor de governança clínica, quais são os profissionais que estão presentes? Qual o papel de cada um dentro desse modelo de gestão? E a doutora disse que tem esse trabalho em conjunto com as outras equipes e com o hospital como um todo. Como que funciona também essa relação, então? Perfeito. Uma vez que a gente pensa num trabalho que é centrado no paciente, né, na
na qualidade da assistência, a gente precisa pensar que governança clínica é um termo que envolve todo o hospital. Então, a gente realmente está se referindo à participação das lideranças, né? A participação das equipes assistenciais, a diretoria. E nós temos o escritório de governança, que é uma peça dentro desse time todo, né? Que, digamos que seria o setor, né? Como a gente costuma falar, é um setor. Não é um setor, é um conjunto de estratégias, mas existe um lugar onde a gente fica, né? E o time do escritório de governança hoje ele é composto por uma equipe multiprofissional, que não poderia ser diferente, né? Porque a gente precisa dessa visão multiprofissional para conseguir compreender de forma adequada a assistência, né? A visão só do médico não seria capaz de olhar para todos os setores, de olhar para todas, né, as propostas e entender de forma adequada. Então, hoje nós formamos o time ali, eu, que sou médica, né? A Letícia, que é enfermeira, e a Gisele, que é assistente social. Então, a importância delas nossa, né, de cada um dentro do seu papel, é realmente esse olhar diferente que a equipe multiprofissional e que cada vez, ao longo dos anos, a gente vem entendendo melhor que não existe assistência à saúde sem interdisciplinaridade, sem multi, né? Então, a gente estava acostumado muito cada um fazer seu trabalho, mas hoje a gente entende muito bem que não é assim, a gente precisa do olhar dos outros profissionais. O escritório de governança trabalha muito com a questão de deshospitalizações também, né? Durante esse tempo que a gente vem trabalhando, a gente conseguiu desenvolver laços muito fortes e importantes com toda a rede de assistência, porque o cuidado do paciente não termina quando ele sai daqui de dentro do hospital, né? Então, o desenvolvimento desses laços com a rede é super importante para que a gente consiga deshospitalizar os pacientes de forma segura e garantir a efetividade do cuidado desse paciente depois que ele sai daqui também. Então, a Gisele, por exemplo, que é assistente social, auxilia demais nesse processo, né? A compreender todas as fragilidades que as famílias têm, que o paciente tem, que podem impactar nos cuidados, por exemplo, no domicílio, a resolver situações dentro aqui do próprio hospital que podem impactar nisso também. A Letícia com o olhar da enfermagem, que sempre foi o olhar mais amplo, né, de quem está do lado ali do paciente o tempo todo também, para identificar essas questões. Eu falo que a enfermagem é uma profissão onde eles são formados muito para ser líderes também, né? Então, assumir a frente dos processos e resolver problemas, né? E eu entro também com a visão do médico, né? Com a visão clínica sobre os planos terapêuticos que a gente acaba discutindo, esses planos terapêuticos, discutindo no melhor sentido da palavra, né? Conversando sobre com as equipes assistentes, tudo visando melhorar a qualidade assistencial. Bacana, então um trabalho assim muito completo e que traz muitos benefícios tanto para a instituição e principalmente para o paciente, né, doutora? Com certeza. Doutora, a gente falou brevemente sobre essas tecnologias, então o São Lucas é um hospital que ele trabalha muito com inovação, com implementação, com equipamentos novos. Eles passam também por vocês, então, para fazer esse processo de implementação com as equipes, como que é a chegada de novos aparelhos, de novas tecnologias e o papel da governança nesse caso? Como eu falei, por exemplo, ali do time de resposta rápida, que a gente usou o exemplo do Conecta, né? As tecnologias, elas sempre estão envolvidas nos processos de melhoria e elas sempre estão envolvidas no gerenciamento de riscos também, né? Porque tudo que é tecnológico, que não está sob o olhar humano, também está exposto a riscos, né? Então, a gente, digamos que se aproveita dessas tecnologias para desenvolver novos processos, novos protocolos, e a gente também tem um olhar em cima dessas tecnologias para garantir a segurança do paciente. Então, é algo que a tecnologia é algo que a gente vem crescendo junto com ela, né? A gente vai, às vezes, andando atrás dela e, às vezes, querendo andar na frente também para garantir que aquilo vai funcionar, né? Porque tudo que é novo gera medo, né? No início, até que a gente conheça, que a gente desenvolva. Então, tudo que o hospital tem a ofertar em termos de tecnologia, a gente usa disso para melhorar esses processos. Que bacana. E a doutora poderia falar, então, um pouquinho sobre esses benefícios, reforçar quais são os benefícios tanto para a instituição quanto para os pacientes de ter uma gestão de governança clínica, porque, como a doutora citou, não são todas as instituições que têm esse modelo de gestão, né, doutora? Então, é algo que traz para o São Lucas uma certa referência também quando o assunto é esse modelo e essa organização. A doutora poderia explicar? Eu acho que o principal benefício é a gente poder olhar de forma mais abrangente para o nosso doente, para o nosso paciente. Quando a gente
começa a ter um desenvolvimento tão grande, tão complexo dentro do hospital, como foi o crescimento do Hospital São Lucas nos últimos anos, né? É necessário que também se modifique o modelo de gestão, no sentido de que alguém consiga olhar de forma abrangente para esse paciente e se perguntar se a jornada, se a caminhada desse paciente dentro desse hospital e fora dele, né, como também é o nosso trabalho no pós-alta, ela está gerando uma boa experiência para esse paciente. Né? Então, esse olhar abrangente para todos os setores, envolvendo todo mundo, eu acho que é o principal benefício que o hospital tem, né, com a governança clínica, com esse modelo de gestão. Não só o São Lucas, assim como os outros hospitais que adotam esse modelo de gestão, e acho que isso vai crescer muito, né, ao longo dos anos, porque essa necessidade vem vindo, né? Não é simplesmente mais a gente fazer o nosso trabalho, pegar as coisinhas e ir para casa, né? A gente se preocupar com os resultados. E o resultado que a gente quer é uma boa experiência para o paciente, né? É uma jornada segura, uma jornada efetiva, né? E que se você perguntar para o seu paciente lá no final, como é que você se sentiu ao estar internado no Hospital São Lucas, né? Nesse período que você esteve. Que ele tenha a melhor experiência possível para contar. Perfeito. Doutora, então a doutora comentou agora sobre essa jornada do paciente. Em outras edições, os convidados também citaram sobre essa jornada do paciente. A doutora poderia comentar um pouquinho sobre o que ela é e também como a governança clínica participou dessa parte de implementação da jornada do paciente? A jornada, ela se refere a tudo que o paciente vive dentro do hospital, desde o momento que ele entra aqui, às vezes até antes, quando a gente pensa lá no ambulatório, né? Porque nós temos pacientes que entram aqui no hospital através do ambulatório, temos pacientes que entram através das UPAs, da rede, né? De hospitais de outros municípios. Então, do que acontece a partir dali, até o momento que ele entra e todo o tempo que ele permanece aqui dentro. Qual foi a experiência que esse paciente teve aqui dentro do hospital? As expectativas foram atendidas, né? E quando eu falo de expectativas, a gente fala do cuidado pessoal, a gente fala do tratamento da doença, a gente fala de tudo que envolve ele estar aqui e viver esse momento aqui dentro, né? Um momento que é tão frágil, né? O momento mais frágil que a gente tem na vida é o momento que a gente adoece ou que um familiar nosso adoece. A jornada do paciente envolve a família também, né? Então, envolve todo esse processo. Quando a gente fala de jornada, a gente fala dessa experiência, né? Traduzindo, assim. Certo. Tudo que ele viveu do momento que ele entrou aqui, como ele chegou, até o pós. E a governança está envolvida em todos esses processos, desde a entrada do paciente aqui no hospital, ao gerenciamento dos riscos a que ele pode estar exposto, à discussão do plano terapêutico, né? A agilidade na hora da realização de exames, por exemplo, que o paciente necessite, e depois a deshospitalização, caso ela seja necessária. De que forma a gente vai estar encaminhando esse paciente para casa, né? O contato que a gente vai fazer com a rede, qual a segurança de que ele vai estar sendo bem cuidado depois que ele sair daqui. E os retornos nos ambulatórios também, né? Boa parte dos nossos pacientes acabam voltando para o nosso ambulatório para o acompanhamento. Então, a jornada se refere, quando a gente fala de jornada, a gente pensa em viagem, né? Sim. Então, essa grande viagem, esse grande passeio que o paciente faz dentro da instituição, todo o caminho, e sempre estando ali no setor ou no lugar de acordo com a necessidade imediata daquele momento. Se é internado, se é dentro do ambulatório, né? Então, a gente falando disso, a gente fala realmente sobre a experiência, né? Sobre o que o paciente tem a contar de tudo que aconteceu com ele dentro da instituição. Certo. Anteriormente, a doutora falou sobre, então, esse trabalho em diversos setores, e a gente liga muito também a parte de enfermagem, da medicina. Entretanto, vocês também realizam trabalhos desde com o pessoal da Copa, em todos os setores. A doutora poderia falar um pouquinho mais também sobre a importância desses outros setores que muitas vezes acaba que no dia a gente não percebe quando o paciente chega, ele está internado, e quem está em contato direto normalmente às vezes é o médico, o enfermeiro, o técnico, mas também tem toda uma equipe por trás e que também precisa desse suporte da governança, né, doutora? A doutora poderia falar também sobre esse trabalho de todos os outros, não de todos porque é muito amplo, mas assim, desses setores que também são fundamentais e que vocês atuam? O hospital, se a gente pensar nele como uma grande máquina, né, da estrutura complexa que é, a gente precisa pensar que para essa máquina funcionar existe toda a engrenagem, né, que muitas vezes não é o que vai estar ali do lado de fora, mas é tudo que acontece por trás das cortinas para que isso, né, seja possível. Então, a governança ela vai estar atuando, né, a gestão vai estar atuando
onde seja necessário, onde quer que as falhas ou as melhorias, onde a gente enxergar a oportunidade de melhoria, onde a gente vai estar atuando, né? Então, se a melhoria precisa acontecer no setor de nutrição, a gente vai estar atuando junto ao setor de nutrição, né? Conforme essas demandas chegam para nós, conforme a gente olha para essas demandas, conforme a gente olha para os processos, né? Então, só para ter uma ideia, por exemplo, relacionando esse ao setor de nutrição, a gente trabalha dentro da governança com as previsões de alta. Então, a gente implantou, aos poucos, vem trazendo essa necessidade de que se exista uma previsão de alta a partir de 2 dias, 48 horas que o paciente está internado. Por quê? Se a gente faz um planejamento terapêutico, a gente entende o processo que o paciente vai passar aqui dentro do hospital, eu preciso ter um plano para quando ele vai poder ir para casa, né? Baseado nessas previsões de alta, a gente consegue otimizar giro de leitos dentro do hospital, então a gente trabalha lá com a gestão de leitos também. Bacana. E a gente envolve, por exemplo, o trabalho da copa e da nutrição, porque se esse paciente tem uma previsão de alta para hoje, eu sei que para amanhã eu não tenho refeição gerada para esse paciente, então não tem como desligar os vários setores, né, de dentro do hospital, é tudo muito interligado e qualquer modelo de gestão que fale contra isso, não é um modelo tão efetivo e funcional, né, porque todos os setores trabalham juntos, então depende do médico fazer o planejamento terapêutico, lançar a previsão para que a copa, o setor de nutrição também consiga se planejar e ter uma gestão efetiva da questão dos alimentos, por exemplo, para evitar desperdício de alimentos, né, então o impacto é muito grande, a gente olha assim, a gente tem esse costume de dividir tudo, né? De setorizar. Setor tal, setor tal, setor tal. Mas realmente, como eu falei, que eu acho que é um dos maiores benefícios é essa visão ampla sobre tudo que acontece dentro da organização do hospital. Perfeito. Então, os benefícios são os melhores para os pacientes, que têm esse resultado, como a doutora disse, e também para a instituição em termos de organização e também de capacitação dos profissionais, como a doutora já citou. Perfeito. Doutora, muito obrigada pela participação no São Lucas 24 Horas. Seja sempre muito bem-vinda para explicar um pouco mais sobre o trabalho que vocês realizam. Obrigada. Siga o perfil nas redes sociais do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades e acompanhar a programação completa de podcasts feitos pelos médicos e colaboradores do hospital. Espero você!